Oi, galera linda do segundo ano, bora lá aprender a fazer área e volume de cilindros? Então, a gente tem corpo redondo, tá? Todo corpo redondo ele tem superfície curva, por isso que ele é chamado de corpo redondo. E a gente tem, então, os cilindros. Os cilindros, a gente tem o cilindro, que é o cilindro reto, né? E ele, então, forma aqui a sua altura H aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus com a base, tá bom? E a gente também tem os cilindros oblíquos, sabe? Como mais ou menos isso aqui, ó. Né? Ele também tem a sua altura H aqui, formando 90 graus com a base, tá bom? Então, esse aqui é o reto e esse aqui é o oblíquo, ok? Muito bem. O que a gente tem aqui? Quando o cilindro é de revolução, tá? Isso também é outra situação. Você tem um eixo aqui, e aí você tem um papel. E aí você gira esse papel aqui, ó, em volta desse eixo, formando esse cilindro aqui, ó, né? Então, esse eixo tá preso, você tem um papel, você gira ele em volta, também forma um cilindro. Daí, ele é um cilindro de revolução, tá? Então, aqui é o revolução, aqui é o oblíquo, e aqui é o cilindro reto, tá bom? Ok? Muito bem, então a gente tem esses três tipos aí. O que a gente precisa entender nesse caso aqui? Nesse caso aqui, ó, do evolução, a altura H é igualzinho ao seu G ali, né? Que é a medida da sua giratriz. Aqui também, quando acontece aqui também é, ok? Muito bem. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos então lá para cálculo de área? Então, se você quiser abrir esse cilindro aqui, ó, eu vou abrir ele aqui. Você vai ter esse cilindro reto aberto, ele vai dar um retângulo aqui. Ele vai ter uma superfície redonda aqui e uma outra superfície redonda aqui. Como então eu calculo a área lateral? Somente a área lateral vai ser o contorno dessa circunferência. Quanto que é o comprimento de uma circunferência? Que é 2πr. E quanto que é aqui é o h. Então, a área lateral é 2πr vezes o h, ok? E a área total dessa superfície? Então, a área total da superfície vai ser 2 vezes a área da circunferência, né? Mais a área lateral. Então, a área total vai ficar 2 vezes πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Vocês não precisam ficar decorando isso não, gente. Isso é bem simples, ver, ó. A área de circunferência, sim, que você sabe que é πr ao quadrado. Como são duas circunferências, por isso que ficou vezes 2. E a área lateral, ela é um retângulo, de cuja base é 2πr, que é o comprimento dessa circunferência, vezes a altura h. Beleza? Tranquilo. E volume? Gente, volume de cilindro é sempre o quê? A área da base vezes a sua altura. Então, a área da minha base é πr ao quadrado, vezes h. Acabou. Então, o volume é isso aqui. Mas você sempre parte do pressuposto de que a área da base vezes a sua altura, que a gente já trabalhava no prisma. Só que agora a minha área não é mais um quadrado, um pentágono, um hexágono. Agora a minha área é um círculo, né? Da minha base. Ok? Isso aí, galera. Então, quando vocês disserem também algo muito importante, que é colocar aí, é quando o cilindro ele for equilátero, né? É que quer dizer que o H ele é igual ao dobro do raio, tá bom? É isso que a gente tem aqui. Quando o cilindro é equilátero, o H é igual ao dobro do raio. Beleza, galera? Então, galera, é o seguinte, vamos lá para a página 35. Abre lá o teu material. A gente já fez um baita resumão da página 34 e finalzinho da 35, ok? Agora a gente vai começar a fazer os exercícios resolvidos que tem na página 35, que geralmente vocês ficam com aquela preguiça, né, de fazer, mas é importante para que a gente possa entender como que nós utilizamos e começamos a aplicar esses conceitos que nós acabamos de verificar. Na construção de uma piscina infantil de forma circular, foi escavado um buraco com 6 metros de raio e 1,25 de profundidade. Então, ó, teve um buraco lá, né? O raio aqui, ele disse que 6 metros
E essa profundidade aqui, 1,25 metros. Foi isso que ele disse. Determine o quê? Primeiro, o item A, ele pediu para calcular o volume. O volume a gente acabou de ver que é a área da base vezes a sua altura. Então, a minha área da base é 6 ao quadrado π, que é πr ao quadrado, né? Vezes a minha altura, que é 1,25. Então, o volume aqui vai dar 36π vezes 1,25. Esse valor aqui dá... deixa eu só verificar aqui. Dá 45 pi, tá bom? Então, você pode colocar 45 metros cúbicos. E se no enunciado do exercício ele disser, considere π igual a 3,14, você então substitui. Volume vai ser igual a 45 vezes 3,14. E aí, você tem a resposta que está lá no seu livro. 141,3 metros cúbicos, ok? Tá aí, então, o volume dessa capacidade dessa piscina, né? Que eles vão fazer aí a construção, tá bom? Agora, ele diz assim, no item B. Então, fizemos o item A, agora a gente vai lá para o item B. O item A tá aí. A quantidade em metros quadrados de ladrilho necessário para a parte interna dessa piscina despreze a parede de concreto a ser construída. Ah, tá. A espessura dela, né? Então, ele diz assim, a quantidade de ladrilhos necessária para construir a piscina pode ser calculada como área lateral somada à área da base, ok? Então, por exemplo, aqui dentro dessa piscina, eu vou ter que colocar o revestimento dela todinho em volta e lá no chão. Então, a área que vai ser colocada o ladrilho vai ser o quê, ó? Vai ser a área lateral mais uma vez a área da base. Ok? É isso que ele tá pedindo. Então, a área que ele vai colocar lá o azulejo, né? Os ladrilhos que ele quer, vou colocar ele de ladrilhos. Aqui, ó. Para não confundir com a área lateral. A área lateral, eu já sei, abrindo, então, a minha circunferência, eu tenho isso aqui, né? A minha piscina. Então, esse comprimento aqui, ó, é o comprimento da minha circunferência, que é 2πr. E aqui é o h, que é a minha altura. E a área da base, ele é dada pelo raio. Então, eu tenho que 2πr vezes o h é a minha área lateral, mais πr ao quadrado é a minha área da base. Eu sei que o raio, ele é igual a 6. Então, vai ficar 2 vezes π vezes 6 vezes 1,25, mais π vezes 6 ao quadrado. Então, a área, a gente vai colocar o ladrilho, é a área da superfície todinha dessa piscina aí, só que ela é aberta, não é com tampa, por isso que é somente uma base. A gente vai ter 12 vezes 1,25, que dá 15. 15π mais 6 vezes 6, 36π, tá certo? Então, a área do ladrilho, para ser colocado, aplicado os ladrilhos, vai dar 51π, né? Mas aí, eu tenho a seguinte situação, ele quer que considere o π como 3,14, então, aqui é metros quadrados. Como ele está dizendo, para considerar o π como 3,14, fica 55 vezes 3,14, que vai ser igual a 106,14 metros quadrados. Ok? Então, terminamos aí com toda a área que vai precisar revestir com azulejo, com ladrilhos, com alguma coisa para a piscina ficar bem bonita. Exercício 2. Então, a gente acabou de avaliar o exercício 1, tá na página 35. Se você já não tinha conseguido compreender, espero que agora tenha ficado bem claro. Exercício 2, então, aí, galera. Um lago circular com diâmetro de 40 metros e profundidade uniforme de 3 metros tem 80% de sua capacidade ocupada por água poluída, que apresenta uma concentração de sais de mercúrio de 0,5 kg por litro. Uma indústria despeja no lago uma taxa de 10 litros por segundo, água diluída com a mesma substância, porém com concentração de 1,5 kg por litro.
Considerando π igual a 3, calcule o número de horas necessárias para que o lago fique totalmente cheio. Então, a gente tem que fazer a seguinte situação, tá certo? Ele tem que, o volume lá restante, ele é 20% do volume total. É isso que ele informou lá. Então, 20% é 20 sobre 100. E o volume total, ele é dado por π vezes o r ao quadrado vezes o h. Então, o volume restante será igual a... Aqui dá para eliminar, né, os zeros. Aí fica 2 dividido por 10 vezes o π, que é 3, que ele pediu para considerar. O raio, ele disse que é 40, né? Ah, não, perdão. Ele disse que o diâmetro é 40, então o raio é 20. Aí, muito bem. E ele também deu que a altura é 3 metros, tá bom? Então, a gente tem isso aqui. Então, o restante do volume total aqui, ó, corta, corta. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, daí daqui 36, né? É isso, né? Ah, mas eu esqueci de levar ao quadrado. Então, só eu levar ao quadrado aqui. É isso. Então, agora vai dar. 10 ao quadrado vai sobrar um zero aqui ainda. Eita, líder. Espera aí. Vamos reescrever aqui de novo, senão vai dar problema. Só considerando aqui. Vamos fazer de novo aqui bem certinho, então. Eu vou continuar aqui para ficar mais fácil. Aqui vai ficar 2 sobre 10 vezes 3 vezes o 20 ao quadrado vezes o h, que é 3. Ah, e agora sim. Então, vai ficar assim, 2 vezes o 3, 6. 6 vezes 3, 18. Fica 18 vezes 20 ao quadrado é 400 sobre 10. Corta. Aí, agora, a gente vai ter... Aí, esse valor vai dar 0,2 sobre... Vai dar 7 metros cúbicos, tá bom? Tá certo, galera? Então, a gente tem 720 metros cúbicos, ok? E aí, a gente tem que pegar isso agora e transformar para litros, porque ele falou que a quantidade de mercúrios é 0,5 quilos por litro. Então, a gente tem que trabalhar com isso aqui agora. Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar agora com 720 metros cúbicos, equivale a 720 mil litros também. Tá aí. Ok. Então, aí agora ele põe o tempo. O tempo vai ser igual a 720 mil, né, litros, dividido por 10 litros por segundo, certo? Porque ele falou, uma indústria despeja no lago uma taxa de 10 litros por segundo. É isso que ele disse. Então, a gente tem aqui agora, vai dar 72, aqui, 0. Então, aqui, 72 mil segundos. Isso, cortou isso aqui, cortou isso, só sobrou 3 zeros, tá certo. Então, a gente tem aqui, segundos equivale a quantas horas? Se, aí agora a gente olha aqui, olha aqui. Se 360 segundos equivale a 1 hora. Então, em hora vai dar esse vezes esse aqui vai dar 20 horas. É isso, agora sim. Então, a gente vai ter 20 horas. Ótimo. Achamos, então, que vai levar o tempo de 20 horas, tá bom? Para que o lago fique totalmente cheio. Muito bem. Aí, agora no item B.
Vamos lá pro item B, que ele também tá passando ali. Então, deixa eu só colocar aqui. No item B, a gente tem página 35. Supondo que seja uma mistura homogênea, determine a concentração de sais de mercúrio no lago no instante que ele está cheio. Então, aqui, o volume da concentração de sal, ele botou isso, o volume da concentração vai ser igual. Volume 1 vezes a concentração 1 mais o volume 2 vezes a concentração 2, dividido pelo total de volume. É isso que ele passou aqui pra gente, ok? Tá essa informação aí, então, pra vocês. Total de volume é um mais o outro. Então, aqui agora, o volume de concentração vai ser 2,880, 1, 2, 3. Isso. É isso aqui. Vezes a concentração, que é 0,5 quilolitro, né? Quilo por litro, mais a outro volume lá, que é 720 mil, vezes a concentração, que o outro é 1,5 quilos por litro. E daí a gente vai somar aqui 3.600 aqui. 3.600.000. E isso aqui, se você fizer a conta, vai dar 0,7, que agora você vai ver, quilolitro. Então, esse então vai ficar o volume da concentração de sais, ok? É isso aí, acabou. Bem tranquilo, né? Vamos lá para a página 36? A gente vai fazer então agora os exercícios da página 36. Tá bom? A gente vai agora começar com esse assunto aí. Bora! Então, a gente tem aqui, deixa eu só chegar a lâmpada mais perto aqui para ficar mais claro. Vai. 1. Qual é o volume do cilindro equilátero que mede 12 de altura? Lembra? Cilindro equilátero, a gente tem que o H é igual a 2 R's. Lembra disso? Foi um dos tópicos que eu passei do comecinho da nossa aula. Foi na hora que eu fiz a revisão, ó. Até vou trazer aqui de novo, ó. Cilindro equilátero, H é igual a 2 R's. Muito bem. Então, aqui agora a gente vai achar. Se ele tem 12 de altura, então vai ficar 12 é igual a 2R. Então, 2R é igual a 12, eu só escrevi em espelho aqui. R é igual a 12 dividido por 2, R é igual a 6. Então, a gente tem 6 metros de raio, ok? Agora, ele quer saber o volume. Então, o volume vai ser o quê? Ó, eu vou pegar esse R, vai ficar π R ao quadrado vezes o H, que é o meu volume. O H eu tenho que é 12. E o π ele não informou nada, então eu vou deixar anotado aqui como π mesmo. Então, vai ficar π vezes 36 vezes 12. Então, o volume aqui vai dar 432 π metros cúbicos. Então, a gente tem esse volume aí, certo? Agora, no exercício 2, a gente tem a seguinte situação. Vamos lá. Uma montadora produz caminhões para transportar líquidos com um tanque em forma de cilindro circular. E ele é um cilindro circular reto. Então, não é oblíquo, não é de revolução, é reto. Então, quer dizer que a gente tem a nossa, pensar assim, a nossa alturinha aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus aqui. E esse aqui tá a nossa altura. E ele tá bem retinho aqui. Esse é o nosso cilindro. Só que como ele tá deitado na caçamba de um caminhão, foi isso que ele passou aqui, tá certo, galera? Então, tá aí. Então, ele tá aqui, ó, deitadinho. Aí. Muito bem. E aí, tá ocupado lá no caminhãozinho. Tá aí. Aí, o que ele diz? Que essa altura aqui vale 12 e que esse valor todinho aqui, daqui até aqui, é o diâmetro, vale 2 metros. Então, o meu raio é igual a 1 metro. Se o diâmetro é 2, o raio é 1, ok? E com base nisso, você precisa calcular o quê? Item A é o volume. O volume desse tanque, ele é
πr ao quadrado vezes o h. Então, o volume vai ficar π vezes 1 ao quadrado vezes 12, volume é igual a 12 π metros cúbicos. Considerando, então, o π como 3,14, vai ficar 12 vezes 3,14 metros cúbicos. O volume vai dar igual, então, a 37,68 metros cúbicos. Ok? Se no enunciado do exercício ele não falar nada sobre π, você pode até deixar indicado 12π. Se nas opções, né, não tiver π, você já sabe que você tem que calcular com o π valendo 3,14, que é o referencial dele, geralmente, do valor do π. Beleza? Agora, ele pede para calcular, então, a área dessa superfície, desse tanque. A área da superfície total do tanque é o quê? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Porque eu tenho um tampão aqui e eu tenho outro aqui. Então, são 2 bases e tem toda a área lateral. A área lateral é 2πr vezes o h. E a área da base é πr ao quadrado. Com isso, o que você vai fazer aqui agora? Você vai substituir os valores. Então, a área total vai ficar 2 vezes π vezes o raio, que é 1, vezes 12, que é o h, mais 2 vezes o π vezes o raio, que é 1 ao quadrado. Então, a área total ficou 1 vezes 12, 12, 12 vezes 2, 24π, mais 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2π. Então, a área total da superfície, considerando a lateral e a da base, vai dar 26π metros quadrados. Só que você pode considerar o π com 3,14. Aí, então, a área total vai dar 81,64 metros quadrados. Ok? Tá aí. Pessoal, eu não tô usando fórmula para isso aqui direto, aquela fórmula lá com o 2πr em evidência, não, tá? Eu tô aplicando assim porque geralmente no vestibular a gente acaba esquecendo fórmula. Então, eu tô aplicando o conhecimento que eu tenho das minhas fórmulas. Veja que esse cilindro aqui, ele é abertinho, ó, ele gera um retângulo e as 2 circunferências. Essa base aqui, ó, da área lateral, ele é o comprimento dessa circunferência. Comprimento de circunferência eu tenho que saber de cor, 2π, e aqui, ó, é o h. Então, essa área lateral fica 2πr vezes h, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 2πr vezes h. E a área da base? A área da base é a área da circunferência. Como calcular a área de circunferência? πr ao quadrado. Como são 2 circunferências, por isso que aqui ficou 2πr ao quadrado. Ok? Mas se você quiser usar o formulário que tá lá na página 34 e 35, fique à vontade, ok? Exercício 3, então, agora. Vamos lá. No exercício 3, você tem a seguinte situação. Para melhorar o trânsito, será construído um túnel de 300 metros de comprimento em linha reta. Então, 3, página 36 aqui, que a gente está fazendo. Então, você vai ver. Nesse caso, as seções transversais do túnel são semicírculos de raio 10 metros. Determine, no item A, ele quer que você calcule o volume aproximado de terra em metros cúbicos retirado na escavação. Então, o volume é o quê? É a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, então é πr ao quadrado vezes o h, ok? Só que isso, ele vai ser o quê? Transversal. É uma secção transversal, então você tem que fazer... E outra, são semicírculos, certo? Então, a gente tem aqui que dividir por 2, por ser semicírculo. Então, divide por 2, por ser semicírculo, ó. Ele tem aqui, essa situação aqui, ó, que vai acontecer com o túnel, tá vendo? Ele não é toda a circunferência, não é todo o cilindro. Ele só é metade aqui, ó. Então, por isso que a gente dividiu aqui por 2, ó. Veja, o túnel, assim, tem uma cratera, né, lá, uma montanha que você precisa abrir uma cratera. E ela é semicircular, ó. Então, ela é metade do seu cilindro, entendeu?
Então, tá aqui, por isso que é dividido por 2. Então, vamos lá. Volume vai ser igual o π, que a gente sabe que é 3,14, vezes o raio, que é 10, e o comprimento que ele disse que são 300 metros, né? Então, 300 dividido por 2. Então, o volume vai dar 3,14 vezes 10 ao quadrado é 100. 100 vezes o 300, dividido por 2. Então, aqui vai dar 30.000, né? 30.000 dividido por 2 é 15.000. Vezes o 3,14. Então, esse volume fica 47.100 metros cúbicos. Aí. Agora sim, a gente tem esse valor aí, ok? E no item A é isso que ele pediu. No item B, ele calcule a área da superfície circular do túnel. Bom, a área da superfície desse túnel vai ser o quê? A área lateral, né? Ele quer essa areazinha aqui, ó. Essa partezinha aqui. Então, é agora a área lateral, só que dividido por 2, ok? Então, a área da superfície do túnel é a área lateral dividido por 2, que é 2πr vezes o h, dividido por 2, corto 2 com 2, aqui. Então, a área da superfície vai ser π vezes o raio, que é 10, vezes o h, que é 300. Então, a área da superfície é 30.000, 3.000, né? 3.000 π metros quadrados. Só que daí, como você sabe que o π é 3,14, então, a área da superfície vai ficar igual a 9.420 metros quadrados. Finalizamos, então, o nosso tópico sobre volume e área da superfície, ou área total, ou área lateral de um cilindro. Beleza? Até a próxima aula. Beijo!